Boa tarde, né, a todos. Bom, hoje eu vou falar sobre o papel do ego no desenvolvimento da alma. E eu trouxe duas frases da nossa mestra, Sat Maet, a fundadora da Ador. O ego não precisa ser exterminado, precisa ser domado. E não possuímos uma alma. Somos uma alma e possuímos um corpo. Eu queria que vamos pensar em cada uma dessas frases como um exercício interior de entender o que significa, né, para a gente na nossa vida, no nosso caminho espiritual. Muitas vezes no caminho espiritual a gente ouve que o ego precisa ser exterminado. E dentro da linha doriana de pensamento a gente entende e aprende que ele precisa ser domado. O ego é um bichinho complicado, é um personagem, né? É a nossa personalidade. E muitas vezes essa personalidade ela atrapalha. A mestra, ela sempre fala, às vezes a gente precisa tirar o ego da frente para poder realizar, para poder ser aqui. Eu, pensando no ego, toda vez que eu vou dar uma palestra, fico nervoso. Fico com as mãos geladas. E esse nervosismo é o ego na frente. É o ego se colocando como um empecilho para que possa ser realizada alguma coisa. E esse empecilho dessa realização, a gente vai descobrindo num caminho espiritual que a gente tem que entender como é que funciona, como é o ego, o que é que ele faz ou deixa de fazer. O ego somos nós, mas somos nós? Nós somos um ego? Ou nós somos uma alma? A gente se olha no espelho e normalmente a gente relaciona o que a gente vê no espelho com quem nós somos. O nosso corpo, o nosso ego, nós somos isso. Nós somos um corpo, nós somos o que vemos e temos uma alma. Sat Maet, ela pede para a gente inverter isso. Nós somos uma alma e temos um corpo, temos um ego. Eu acho que para entender um pouco sobre o ego, seria interessante a gente voltar no passado de cada um. Pensar quando a gente é criança, no mais tenra idade, ou quando a gente está começando a se entender um pouco aqui. E como é que a gente via o mundo? Ou como é que a gente se portava em relação ao mundo? Talvez seja mais fácil olhar para as crianças que a gente vê hoje. E já os bebezinhos, as criançazinhas, já cheias de ego. Né? Tem aquela criança que é mais retraída, tem aquela criança que é mais mandona, que é mais braba, tem aquela criança que é mais meiga, que chega, beija, quer abraço, quer carinho. Então, como cada um se lembra de si mesmo? Como cada um lembra como se relacionava com o mundo? Então, a gente já vem com o ego. E esse ego, ele se apresenta aqui, assim, lembrando de mim mesmo. Eu era uma criança retraída. Eu era uma criança calada. A minha interação com as pessoas era muito pequena. E, normalmente, para interagir, eu ficava com medo. Então eu vou crescer e me tornar um adolescente com medo de falar em público, com medo de me relacionar. E as qualidades do ego, elas vão sendo agregadas, né, pelo desejo desse ego de como é que ele vai se relacionar, ou como ele não consegue, ou como ele consegue, o que é que a sociedade está pedindo. Essas qualidades podem ser agregadas como artifícios, né? A gente vai
vai usando de artifícios para lidar com o mundo. E à medida que a gente vai usando desses artifícios, a gente vai agregando coisas que às vezes não são legais. E vai se distanciando de uma naturalidade, de um ser aqui. E pode também, o que pode acontecer também é que as qualidades que o ego já traz, que ele já nasce com ela, essas qualidades que precisam ser buriladas, né, reduzidas, domadas, também aperfeiçoadas. A gente não vem com dons e qualidades já prontos. A gente vem com dons e com uma característica a ser realizada plenamente. E muitas vezes encontrar a perfeição desse dom, encontrar a perfeição dessa qualidade. E o que pode acontecer é que nesse trajeto que a gente vai fazendo, nossas qualidades positivas e negativas podem ser exacerbadas. Então, uma pessoa que é muito afetiva fica exacerbadamente afetiva, fica sentimental demais, fica choroso demais. Uma pessoa que é uma força de liderança fica uma coisa difícil de lidar, orgulhosa, prepotente, né, irracível, e esse ego fica desequilibrado. Então, o ego é um instrumento. A Cabala entende que é um instrumento, porque a alma ela não tem como atuar aqui diretamente. Ela precisa desse instrumento, do corpo e do ego, que fazem parte dela, também faz parte da alma, para que ela possa realizar o que ela veio realizar. Todos nós viemos realizar alguma coisa. Todos nós viemos construir algo. A Cabala fala que a gente veio construir uma obra de liberação, uma obra de libertação, a liberação da roda kármica, mas também uma obra de entrega, de doação. O ego, a alma, né? Nós viemos de um plano superior e nós vamos descendo desse plano superior até chegar na matéria. Quando nós condensamos na matéria, nós nascemos, nós esquecemos do propósito. Nós esquecemos quem nós somos ou o que nós viemos fazer aqui. E aí a gente começa a fazer um caminho de desenvolvimento. A gente precisa fazer um caminho de desenvolvimento para poder lembrar, reconectar-se com a alma, reconectar-se consigo mesmo. Esse caminho de desenvolvimento, ele é colocado pela Cabala como o desenvolvimento do desejo. Esse desenvolvimento do desejo, a Cabala, ela fala a partir de vasilhas, né? São vasilhas, 4 vasilhas. Normalmente ela fala que são 4 vasilhas que vão crescendo. É uma crescente. A primeira vasilha, e vocês podem pensar nesse desenvolvimento do desejo, que nós somos feitos de desejo. A gente deseja o tempo inteiro. O ego deseja. O ego quer, né? Quer e quer agora. Você pode ver a criança, o bebezinho, eu quero agora. Eu estou com fome e quero ser satisfeito agora. Eu estou sujo, quero ser limpo agora. E se não for limpo agora, se eu não conseguir isso agora, eu vou gritar. Aí a gente vai crescendo e vai parando de gritar, né? Vai melhorando um pouquinho. E vai entendendo que nem tudo dá para ser agora. A gente vai aprendendo a esperar um pouquinho. Mas esse desenvolvimento do desejo, eu estava falando que o ego é desejo e ele quer o tempo inteiro satisfazer os seus desejos. Então, na primeira vasilha, a gente tem o primeiro desejo. São os desejos de abrigo, de comida, de reprodução, de sexo.
isso você pode olhar também para a humanidade. A humanidade, primeiro, ela vai satisfazer essa vasilha. É assim com todos nós também. Nós, primeiro, queremos satisfazer essa vasilha, queremos satisfazer esse desejo. E a gente vai buscar viver isso, lutar por isso, preencher esse desejo. À medida que a gente preenche esse desejo, satisfaz esse desejo minimamente, a gente quer mais. A Cabala diz que surge um vazio. Eu já sei namorar, né? Eu já tenho minha casa, já tenho comida. Agora eu quero mais. Só isso não me preenche mais. Antes era uma falta, eu queria isso, mas agora que eu tenho, eu quero mais. Eu quero mais o quê? Eu quero uma casa melhor, eu quero poder viajar, eu quero namorar aquela pessoa ali, eu quero ter filhos, eu quero acumular coisas, eu quero ter. Então a segunda vasilha vai fazer com que esse ego busque mais coisas, busque preencher esses desejos de ter, de possuir, de poder saber que pode aumentar o seu quinhão. A partir do momento que a gente consegue preencher esse desejo, percebe que não é só comer, mas é comer algo bom, não é qualquer carne, é um filé, não é assim um cuscuz do dia a dia, né? Eu quero mais. Não é só ir ali no interior, eu quero ir para a Europa. A partir do momento que eu começo a responder isso e me dar isso, trabalhar para me dar isso, conseguir me dar isso, surge um novo vazio. Surge uma nova vontade. Eu quero mais. Isso não está me preenchendo. Isso não está sendo suficiente. Então eu vou querer o quê? Reconhecimento. Eu quero poder. Eu quero status. Eu quero fama. Eu quero que as pessoas me reconheçam quando eu passo. Eu quero fazer alguma coisa que eu seja reconhecido por isso. Então a gente começa a lutar pelo reconhecimento. E aí a gente vai para Hollywood, ou vai para aqui, né, para o Rio de Janeiro. Muita gente vai para o Rio de Janeiro buscar a fama, São Paulo. Hoje já não precisa tanto assim, basta as redes sociais, né? Vai tirar um selfie. E aí você consegue um pouco preencher isso. Entendo que nós, nesse processo de desenvolvimento, a gente vai preencher minimamente, ao menos um pouco. A gente não precisa preencher extravasar, né? Encher essa vasilha. Mas também depende da vasilha de cada um, de cada ego, de cada desejo que vai caminhando aqui. Nós caminhamos com esse desejo, nós vamos nos desenvolvendo com esse desejo, nós vamos aprendendo com esse desejo. Porque vocês estão vendo que essa caminhada vai fazendo com que a minha ambição por mais vai fazendo com que eu também vá me melhorando, me entendendo, aprendendo a lidar com a minha personalidade e sintonizando melhor essa personalidade, aperfeiçoando essa personalidade, aprendendo a lidar com as ferramentas que eu tenho, com essas ferramentas que estão em mim. E ao mesmo tempo, isso vai ajudar a fazer com que eu comece a domar um pouco, esse ego. Ainda não é o que seria ideal, mas já é um começo. Porque a gente vai se refinando, né? A gente vai buscando melhorar a nossa vida e ao mesmo tempo a gente vai se refinando. Vai refinando o gosto, vai refinando o saber, vai refinando a forma de se portar no mundo, vai refinando o nosso vocabulário. A gente vai aprendendo. E é isso também que vai saltar a próxima vasilha.
Eu quero. Essas coisas que eu tenho agora não me preenchem mais. Eu quero mais. Eu quero conhecimento. Eu vou estudar. Eu vou estudar psicologia, eu vou estudar filosofia, eu vou aprender sobre religião. Eu quero saber como é que as coisas são. Eu quero entender os símbolos. Eu quero entender como é que as coisas acontecem. Essa é a quarta vasilha. Mas o que acontece quando a gente chega aí? A Cabala diz que aí, quando a gente faz esse percurso inteiramente, né, com propriedade, a gente chega num novo vazio. É um vazio que vai fazer com que a gente chegue na quinta vasilha. É a vasilha do coração. É a vasilha do coração inteligente. Até aí, nessas 4 vasilhas, estão o mundo físico. E tudo que a gente vê aqui, tudo que a gente deseja aqui, estão nessas vasilhas. Mas quando a gente chega nesse novo vazio, a gente percebe que falta alguma coisa que o mundo físico não nos preenche. Não consegue preencher, não consegue dar para a gente. E é alcançando esse coração, um coração espiritual, que a gente começa um processo de conexão e de subida. Um processo de ligação com a alma. Quem faz todo esse caminho é o ego. O ego é super importante para chegar até a alma, para chegar nessa conexão. E a partir desse momento que ele chega na quinta vasilha, chega no coração inteligente, né, isso tudo já é um caminho de expansão, né, de expansão da alma, que precisa ser aperfeiçoado. Porque chegar no coração inteligente significa, até então eu queria receber tudo que o mundo tem para dar. Mas nada que eu recebia me preenchia completamente. Nada que eu recebia era suficiente para mim. E ao chegar no coração inteligente, eu encontro um outro desejo, eu percebo um outro desejo. É o desejo que está ligado com o eu superior, que está ligado com o divino, que é o desejo de doação. Então, a Cabala ensina a receber, e a gente faz todo um percurso para entender de fato o que a gente precisa receber. Virar a chave do receber. Sair do egoísmo, o imenso egoísmo do ego, né? Diminuir esse egoísmo, dominar essas ferramentas que a gente tem para começar a lidar aqui com o mundo de uma outra forma. Entender que esse mundo aqui é apenas um corredor, né? Um corredor em direção ao mundo superior. Lembrar que nós viemos aqui com um propósito, com um sentido. Relembrar que propósito, que sentido é esse, que só a alma tem. A alma é que tem essa chave. Então, chegando no coração inteligente, a gente vai ter um desejo superior, um desejo em relação ao espiritual, e os outros desejos continuam, mas de uma outra forma. A alma ela não vai dizer assim, não, agora você não pode desejar mais nada. Isso tudo que você quis aqui, até aqui, você vai ter que jogar fora e abdicar. Não. Vamos trabalhando. Vamos aprendendo a equalizar, né? E caminhar em direção a esse ponto espiritual, a essa chama espiritual, de uma forma equilibrada. Entendendo os desejos do corpo, entendendo os desejos da alma. E aí a gente vai... É o processo de expansão mesmo que a gente precisa se entender profundamente. Não só a equalização, não só
o aperfeiçoamento dessa máquina, que a gente foi caminhando de vasilha em vasilha, se aperfeiçoando na forma de conseguir as coisas aqui, mas entender que máquina é essa, que ser é esse, como é que eu penso, como são as minhas crenças, como é que o meu corpo funciona. Porque até então é tudo muito exterior, eu estou vivendo em função das coisas exteriores, dos meus desejos exteriores. Então eu começo a me voltar para dentro. Como é que eu penso? Quais são as minhas crenças? Quais são as crenças limitantes? Quais são as crenças que eu construí sobre mim? Quais são as crenças que me aprisionam a uma realidade que eu não quero mais para mim? Há reações que eu não quero mais ter aqui. Há formas de ver o mundo e ver as outras pessoas e ver a mim mesmo que eu não quero mais. Como é que eu lido com o meu corpo? Que corpo é esse? Como é que eu sinto esse corpo? Até então a gente lida com um corpo meu que ele está aqui e eu estou usando, e às vezes a gente usa de uma forma bem para desgastar. E aí, nesse momento, a gente olha para o corpo de uma outra forma. É um organismo, né, que estamos com ele, vivendo com ele. De uma forma como a gente resolveu se apresentar. Mas esse organismo também é vivo, também é inteligente. O organismo é muito inteligente. É muito mais inteligente, às vezes, do que a gente, do que o ego. Ele, sozinho, se regula. E a gente se volta para o corpo para entender o corpo e para trabalhar junto com ele. E a gente se volta para as nossas emoções. Como eu sinto? Eu sinto de uma forma apegada, eu sinto de uma forma orgulhosa, eu sou ansioso, eu sou invejoso, eu sou ciumento. Por que eu tenho essas emoções? Como lidar com essas emoções? Para que serve o corpo emocional? É para sentir essas coisas? O que é o amor? O que é o amor por mim? O que é o amor pela outra pessoa? O que é amar? E aí a gente entra em contato maior com a alma, com essa força espiritual. Isso é entender-se, se olhar, perceber as nossas partes. Nós somos constituídos de partes aqui. E essas partes que nós temos são partes que a gente vive com elas o tempo inteiro, mas a gente não se dá conta delas. Então, nesse processo, a gente precisa se dar conta dessas partes e começar a atuar junto e começar a governar, né? Se conduzir. E esse ego tem que estar pianinho, né? Porque ele tem que estar numa comunicação com a alma. Esse processo aí é um processo em que o orgulho tem que ser enfrentado, diminuído. E os outros sentimentos, que são sentimentos que levam a gente para as trevas, que levam a gente para um negativo, para uma ação e uma reação destrutiva, ou que não são sentimentos evolutivos, são sentimentos involutivos, a gente precisa ir se dando conta deles e trabalhando, entendendo, se perguntando primeiro por quê, e depois de se perguntar por que que eles existem, de onde é que eles vêm, começar a agir diferente. Satmaeti diz, não basta só ficar perguntando por quê e fazendo milhões de elucubrações de por que eu sou assim, por que eu sinto assim, por que eu penso assim. É preciso começar a caminhar em direção a algo positivo. Esse é um processo de transformação. Então é importante ver, reconhecer, admitir e transformar. Começar a caminhar em direção à luz, a essa evolução. E isso é perceber, diferenciar as nossas partes, né, e saber o papel de cada parte e poder utilizar
cada uma da forma correta aqui, né? Da forma como devemos ser. A gente precisa ser o melhor de cada um de nós. Então, cada um veio aqui com um dom, com uma força, com uma capacidade de realização, para doar esse dom à vida, ao mundo, né? E às vezes, muitas vezes, nesse processo com o ego, a gente não gostou do dom, não gostou da forma. Não, eu gostei mais daquela ali, eu vou ficar olhando para aquela forma, para aquela pessoa, eu queria ser daquele jeito. Então é um caminho que leva a se voltar para nós mesmos, nos voltarmos para o nosso dom, desenvolver esse dom, chegar ao melhor, à perfeição desse dom, à excelência desse dom e doar esse dom à humanidade, à Terra, ajudar nessa construção aqui da obra. Então, o papel do ego, ele é, a princípio, a gente pode pensar que é a nossa consciência, mas ele não é a nossa consciência. Ele é uma parte dela. A nossa consciência em si é a alma, mas ele é essencial nesse caminho. Porque, como eu disse, a alma quer fazer, a alma quer vibrar, a alma quer amar, a alma quer realizar aqui. Mas ela não está preocupada em saber os tópicos da palestra. Ela não está preocupada em saber como é que você vai estar arrumado. Ela não vai estar preocupada em saber como é que estão as coisas e organizar isso mentalmente. Ela quer apenas se expressar. Quem tem que fazer esse trabalho é o ego. E se o ego não souber fazer esse trabalho direito, então não vai acontecer. Não vai acontecer a palestra, não vai acontecer nada que nós queremos realizar aqui. Porque o ego vai ficar assim, ai, eu estou com medo, ai, eu não sei, ai, fulaninho olhou assim, torto, e eu agora fiquei com raiva, e eu com raiva não vou conseguir. E o ego vai colocar um montão de empecilhos. Vocês estão entendendo? Então, é um processo que exige o nosso esforço, a nossa dedicação. É um processo natural, a Cabala coloca como um processo natural de desenvolvimento que a gente pode ver em toda a humanidade, mas é um processo em cada um. Muitas vezes o que acontece é que a gente nesse processo, a gente diz, não quero essa vasilha, não preciso dessa, não preciso daquela. Mas é bom resolver, é bom entender cada parte desse processo, desenvolver cada parte desse processo, realizar cada parte desse processo, para poder chegar no vazio maior de todos, que é o vazio e o desejo pelo espiritual. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Vocês têm alguma pergunta? Essas vasilhas são 5, né? São 5. Podem ser não trabalhadas, preenchidas, trabalhadas, enfim, simultaneamente. Podem, não é uma coisa... A gente vê muito na civilização elas mais separadas, né? Mas a gente vive elas na simultaneidade, muitas vezes. E você não está vivendo aqui pela primeira vez, você já viveu outras vezes. Então a gente vai caminhando nas nossas vidas e a gente vai caminhando nas vasilhas no decorrer dessas vidas, entendeu? Então a gente chega aqui já com um trajeto. Lembrar desse trajeto, naturalmente, deveria ser mais rápido. Então até onde você já foi, você chega rapidinho até lá. E o que falta é que é mais penoso um pouquinho, mas acontece.
simultaneamente. E muitas vezes o desejo espiritual também já está lá desde o início, muita gente já com desejo espiritual, mas uma coisa muito confusa, muito inconstante, muito misturada, né? E aí, mas o ego precisa ser domado, precisa ser entendido, esse mecanismo todo precisa ser compreendido para atuar aqui de uma forma mais ok. Essas 5 fases aí, elas correspondem às cinco esferas da base da árvore da vida. Assim, eu pergunto pela maneira que o senhor explicou, eu achei semelhante, né? As características de cada um. As o que? Não entendi. As esferas da base da árvore da vida. Porque são 10, né? Mas as 5 primeiras. Tem alguma ligação? Tudo se corresponde, né? São várias relações, né? São 5 fases da descida da luz. Essas 5 fases da descida da luz a gente pode também ver nos mundos, na relação com os mundos que estão na árvore da vida, nas relações com os sendeiros, com os sefirotes. A gente vai fazendo várias relações, tudo é possível, entendeu? Eu acho que quanto mais relações que a gente vai fazendo, e se essas relações ajudam ao desenvolvimento, para mim está ligado, tudo está interligado, é bom, é benéfico, tá? Mas acho também importante olhar para elas aqui como uma necessidade que precisa ser integrada dentro, né? Como algo bem plano físico, mundo físico, que precisa ser vivido, entendido e integrado, como desejos que precisam ser satisfeitos. Porque se a gente não satisfaz esses desejos, eles podem ficar como desejos ocultos, e esses desejos ocultos, mais lá na frente, podem ser uma casca de banana que faz a gente despencar da árvore, despencar de vários lugares, né? Te respondi? Ok? A gente teve dois comentários aqui. Teve uma hora que a Sara Cante disse: gente, me tocou profundamente. E mais embaixo, a Leca Machado fala: e eu aqui tentando matar o ego, quase morri. Então, o ego, como a mestra, né, fala, ele precisa encontrar o lugar dele. A mestra costuma contar uma história que é do rei Castelo Mordomo, não sei se vocês já ouviram essa história. Eu ouvi essa história na primeira vez, no primeiro encontro com ela. Ela contou que existia um castelo, e nesse castelo tinha um mordomo, e esse mordomo tomava conta do castelo. Fazia, desfazia, mandava e desmandava. E o rei ficava numa torre mais alta do castelo. E esse rei, com o tempo ia passando e ele ficava mais isolado, sem contato com o mordomo e o castelo. E um dia um pássaro chega lá, na janela do rei, e começa a bicar a janela e acorda o rei. E várias vezes na vida a gente ouve esse pássaro. É um pássaro, é uma árvore que bate com um galho na janela. São os eventos que nos acontecem na vida e que vão fazendo com que a gente sinta que está faltando alguma coisa. Sinta que tem alguma coisa para ser feita. E que, de repente, a gente se perdeu nos desejos do mundo, nos desejos aqui, e se acha dono do castelo. O castelo é o corpo, é aqui a nossa vida também. Se acha dono da vida e começa a lutar por desejos e se perde do que é essencial. A essência está na alma. E do que é essencial também na nossa vida, nas pessoas, na nossa relação entre uns com os outros. E a gente fica apenas pensando no desejo o tempo inteiro. Satisfazendo um desejo egoísta o tempo inteiro. E quando a alma acorda, é como se o ego ouvisse um chamado. A Cabala diz que o espiritual chama a todo instante, a todo tempo. É um chamado constante.
Mas a gente faz muito barulho. O ego faz muito barulho. Ele não consegue escutar o chamado. Quando esse pássaro bate na janela do rei, é como se o ego parasse um pouco de fazer o barulho e ouvisse o chamado. O chamado para mim é como uma música, para mim é como uma sinfonia, é como um coro de anjos, mas pode ser também uma situação dura, uma crise, uma depressão até, uma dificuldade, que nos faz parar na vida e buscar um sentido maior. Um pouquinho sobre o final que você falou, que às vezes a gente precisa de algo forte para poder despertar. Eu me lembro da situação que as pessoas passam por um acidente, uma situação quase, né, perde a vida e de repente se descobre e aí vai ter uma outra visão sobre os valores da vida. Seria também isso, como se silenciasse um pouco o ego e tivesse esse despertar? Retoma, né? Retoma o que é natural, retoma o que é essencial. Muitas vezes uma situação limite nos faz retomar, né? Retornar para esse sentido mais puro de nós mesmos. E a partir do momento que a gente retoma isso, reconecta, então a gente vai buscar o sentido real da vida e buscar lembrar o que é que eu preciso fazer e se realmente aquilo que eu estou fazendo aqui tem sentido para mim. As relações que eu tenho, a forma como eu tenho levado a vida, tem realmente sentido. Sim, pode ser. Sempre. Eu achei assim uma palestra abençoada. Eu achei assim muito, muito bonito, muito lindo, porque a minha vida toda eu vi pessoas assim extremamente revoltadas com o ego. O ego, eu tenho que matar o ego. Aí quando mata o próprio ego, aí começa a se incomodar com o ego dos outros. Aí é uma coisa assim, fica aquela coisa do ego, né? A coisa toda gira em torno do ego. E eu tive que aprender sozinha. Quer dizer, observando esse tipo de coisa, esse tipo de, assim, sei lá, de postura das pessoas com relação a ego, eu tive que aprender sozinha, isso, exatamente isso que você falou, que a gente não destrói o ego, né? Que o ego não a gente não está aqui para destruir o ego. A gente não pode, assim, se lançar de uma maneira destrutiva, de dar roupa relógio para destruir o nosso ego e o ego de primeiro. Entendeu? Eu acho que não é coisa da lei. Eu tive que aprender sozinha, na base da tentativa de erro, e olhando e observando. Realmente não é, a questão não é por aí, não é matar o ego. Eu não vou matar o ego, eu não quero matar o ego. Eu não quero matar o ego, eu não quero. Independente de cada um, como você está falando, né? Cada um no seu estágio, nas suas descobertas, nas suas vivências, a gente vai fazendo as nossas descobertas, as nossas vivências e percebendo, que legal que você conseguiu perceber isso, e as outras pessoas também, cada um no seu processo, nas suas descobertas e percebendo como lidar com o seu ego, o que é que dá certo, né? O que é que não dá certo? A Sati Maheta, ela fala que é bom ouvir e experimentar, né? Experimentar aquilo que está sendo ouvido, para ver se faz sentido, né, no seu coração, faz sentido na sua vida, e a partir do momento que fizer sentido, começar a viver na prática a sabedoria. Qualquer sabedoria só tem sentido, só tem utilidade se a gente começa a colocar na prática da vida, e a partir do momento que a gente coloca na prática da vida, a gente vai entender como é que aquilo funciona para mim, não funciona para mim, dá certo, não dá certo, tem sentido. Então, é o trabalho do esforço do ego, porque muitas vezes o ego ele simplesmente quer algo pronto, pegar aquilo pronto, vestir e bom, eu agora acredito dessa forma. E não dá certo, não é assim. Tem que pensar, tem que levar para dentro, tem que suar mesmo, suar a cabeça, suar o corpo, suar no teste, né? Viver aquilo para ver se vai dar certo e chegar na sua compreensão, na sua sabedoria, na sua revelação. Então todos nós temos que revelar algo dentro de nós e revelar o conhecimento também que nos é dado, né, para que isso possa ficar na nossa essência. Bom,
é só deixar um lembrete para vocês que no dia 5 de outubro a gente começa um curso de Cabala. Se vocês quiserem saber um pouco mais, desenvolver um pouco mais toda os fundamentos, um pouco dos fundamentos e o processo de conscientização, o processo de autodescoberta e desenvolvimento da alma e do entendimento do ego, aí eu convido vocês a fazerem também o curso, né, Cabala, Teoria e Prática, Introdução. São só 8 aulas, é bem introdutório, para entender aí, dar um passeio no geral. E tem histórias que conectam no sábado, dia 13 de outubro, com o filme... Setembro, desculpa. Wall-E. Como é o subtítulo? Saindo do automático. Bom, Saindo do automático. Quem não assistiu o Wall-E, assista, porque é muito legal. No sábado, meditação. Sim, todos os sábados nós temos a meditação adoriana e é permanente, né? Vocês podem também descobrir a meditação, aprender como é meditar e descobrir a meditação sobre a ótica da linha adoriana de pensamento, né? Com as meditações práticas da Cabala, mas também aprender a respirar e fazer a meditação no cotidiano, tá? Desejo a vocês um bom fim de semana e até quinta-feira, que nós temos também a Casa da Paz. Bela Ralph para todos.